Olá, caros colegas, procuradores e procuradoras do estado do Mato Grosso. Vamos dar continuidade aqui nosso curso de Insights em Direitos Fundamentais. Então, hoje eu trago para vocês uma distinção básica de direitos fundamentais, que é a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Vocês vão ver nos manuais de direitos humanos de que não existe diferenciação ontológica entre direitos humanos e direitos fundamentais. Ou seja, em essência, eles são a mesma coisa. Eles protegem a dignidade humana. O que há uma diferenciação formal. Direitos humanos são aqueles previstos apenas em tratados internacionais e direitos fundamentais são aqueles previstos nas constituições, ou seja, tem um elemento de soberania. Valério Mazzuoli ainda fala em direitos do homem, que teriam aquela função justnaturalista, não estariam escritos. Essa é uma diferenciação bem básica da doutrina, mas para o jurista prático pega isso e não faz absolutamente nada com isso. Então, o papel desta aula digamos assim, problematizar mais. E eu quero citar pelo menos 4 problematizações ou mitigações dessa diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. 1. Bloco de constitucionalidades. 2. Obrigação de todos os órgãos públicos realizarem controle de convencionalidade. 3. A prevalência dos direitos humanos na nossa Constituição. E 4. Incidente de deslocamento de competência. Bloco de constitucionalidade, o que danado é isso? O bloco de constitucionalidade ele foi criado por um francês chamado Louis Favoret, que ele dizia que a Constituição ou as normas que tinham status constitucional não eram apenas aquelas que estavam na Constituição francesa, mas em outros documentos franceses. Ou seja, as normas constitucionais não são apenas aquelas que estão formalmente na Constituição, mas em outras legislações. O Supremo Tribunal Federal adota essa tese e considera que normas formalmente constitucionais são aquelas que estão na Constituição, são aquelas ligadas às emendas constitucionais que fazem parte da Constituição e também os tratados de direitos humanos que estão previstos lá por aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, que diz que esses tratados, se eles forem aprovados em ambas as casas, por 3/5 dos votos, em 2 turnos, e disserem respeito a tratados humanos, sendo incorporados por esse procedimento, eles têm status de emenda constitucional, ou seja, tem status constitucional. São 4 atualmente os tratados. A Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência, o protocolo facultativo a essa convenção internacional, o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras audiovisuais, pessoas cegas, e a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Esses são os 4 tratados internacionais de direitos humanos que possuem status constitucional, logo eles fazem parte do nosso bloco de constitucionalidade, logo não faz sentido diferenciar em relação a esses tratados de direitos humanos de direitos fundamentais. Segundo tema importante é a obrigatoriedade da realização de controle de convencionalidade. Os senhores conhecem certamente o controle de constitucionalidade, que é aquela necessidade de avaliar a compatibilidade de uma legislação infraconstitucional com a nossa Constituição. O controle de convencionalidade é a necessidade de avaliar as normas locais ou as normas nacionais com os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil aderiu. Por isso que é controle de convencionalidade. O controle acerca da conformidade dessa legislação com as convenções. Convencionalidade vem disso. E eu quero trazer 3 jurisprudências, 3 precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma evolução desse controle de convencionalidade. Primeiro precedente é o caso Almonacid Arellano e outros versus Chile, lá de 2006, que diz que é obrigatório que o Poder Judiciário
dois países exerçam esse controle de convencionalidade e eles façam esse controle primário, ou seja, primeiro eles exercem o controle de convencionalidade e depois, supletivamente, a Corte Interamericana. Ainda em 2006 teve um outro caso, que é o caso Trabalhadores Demitidos do Congresso versus Peru, que a Corte aprofundou esse entendimento e disse assim, não só o controle de convencionalidade sobre esses tratados, essas convenções internacionais o Poder Judiciário deve fazer, mas também levando em conta a interpretação que a Corte faz desses tratados, já que, em especial os tratados do sistema interamericano, a Corte é a última intérprete desses tratados. Ademais, nesse precedente, ela determinou que essa análise fosse feita ex officio, o que significa que o juiz pode fazer essa análise em controle difuso de constitucionalidade, isso é muito importante. Mais um caso é o Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, já de 2010, que ela amplia esse controle de convencionalidade aos órgãos ligados à administração da justiça. Então, esses órgãos também são obrigados, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como uma Procuradoria de Estado. E, por fim, o ápice da sofisticação desse ponto é o caso Hellman versus Uruguai, em que houve uma ampliação máxima em que a Corte estabelece que todos os órgãos do Estado são obrigados a realizar controle de convencionalidade. Em razão disso, em 2022, o CNJ faz a recomendação 123 e em 2023 o CNMP faz a recomendação 96 para que seus membros, juízes, no caso do CNJ, e promotores, no caso do CNMP, realizem controle de convencionalidade. Beleza? Ponto 3. Prevalência dos direitos humanos. O artigo 4º, inciso 2 da nossa Constituição, que o artigo 4º estabelece os princípios que vão reger a República Federativa do Brasil no âmbito das relações internacionais, diz que há que ter a prevalência dos direitos humanos, isso é um dos princípios. Da mesma forma, o artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz assim, olha, os direitos e garantias expressos nesta Constituição, ou seja, os direitos fundamentais, não excluem outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, direitos humanos. Isso é mais um exemplo de mitigação da distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Há autores que defendem, como Flávia Piovesan, que esse dispositivo, artigo 5º, parágrafo 2º, considera que esses tratados de direitos humanos sejam materialmente Constituição Federal, embora não formalmente, porque é só com o parágrafo 3º, artigo 5º, reforma do Judiciário, emenda constitucional 45, que surgiu isso. Um tema correlato é esse, a argumentação em geral contida nos ministros do STF, de que deve se aplicar a norma mais favorável. Então, seja a norma que esteja prevista internamente, direitos fundamentais, ou a norma de direitos humanos, o que gera uma imbricação entre essas duas distinções. E, portanto, por fim, um incidente de deslocamento de competência também surgido na emenda constitucional 45, lá de 2004, que no caso de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ esse incidente de deslocamento de competência, sairia da Justiça Estadual e iria para a Justiça Federal, ainda que em fase de inquérito. Aí, no caso, sai da Polícia Civil para a Polícia Federal. Então, esses são 4 provocações em que essa distinção de direitos humanos e direitos fundamentais está cada vez mais inapropriada, principalmente para os juristas práticos. É isso. Espero que vocês tenham gostado das provocações dessa aula de hoje. Até uma próxima.